Por que há essa tensão de tradição e sola escritura? E como você entende que o cristão deve se comportar? Enquanto você vai falando aí, eu vou aumentar a altura do microfone aqui do Ariel. Eu acho que o maior conflito está dentro do próprio entendimento de sola escritura e às vezes dos próprios protestantes ou evangélicos, né? Porque quando a gente separa protestante e evangélico, não é por uma simples questão de nome, é por uma questão de paradigmas de cristianismo que são diferentes. Como um vem do outro, a gente acaba confundindo. Mas quando os reformadores eles levantaram o tema do sola escritura, não era nada além das escrituras, não era só vou ler a Bíblia, mas no sentido que as escrituras são a única regra de fé infalível, a única regra de prática infalível. As únicas coisas inerrantes que Deus deixou para nós são as escrituras, as únicas fontes da nossa salvação e fontes do nosso ensino, a fonte da nossa fé, são as escrituras e elas não erram, elas não falham, elas são perfeitas, são palavra de Deus em nossa língua. Então, quando a gente fala somente as escrituras, tudo que a gente faz na igreja, tudo que a gente crê na igreja, tudo que a gente pratica, pensa, entende, tem que ser baseado nas escrituras. Não significa que, por exemplo, o protestantismo não tenha algo semelhante ao que se fala de magistério ou de tradição. O protestantismo tem catecismo, o protestantismo tem credos, o protestantismo segue patrística, o protestantismo segue pelo menos os concílios ecumênicos da antiguidade, o protestantismo ele tem um corpo teológico doutrinário de teólogos autorizados para determinar, né, determinadas questões de debates teológicos que se atualizam a cada época. Então o protestantismo ele tem a sua tríade, né? Tem seus teólogos autorizados e sua corrente teológica autorizada, sistemática, e tem a sua tradição, que seria sua forma de culto, a sua forma de liturgia, a sua forma de batizar, as vestes que um sacerdote pode utilizar ou não, calendário litúrgico, algumas igrejas protestantes. Então o protestantismo também tem essas formas que também estão ligadas à antiguidade, porque quando a reforma protestante chegou, os reformadores da primeira e da segunda geração, não fizeram um rompimento. Os reformadores eles não romperam com a patrística, os reformadores não romperam com as primeiras tradições cristãs, pelo contrário, eles deram continuidade. Eles romperam com as inovações que a Idade Média introduziu na igreja. Então, mas hoje, se você chega numa igreja evangélica e você vê alguém falando sola escritura, você vê exatamente aquilo que é atacado. Um irmãozinho, um pastor, ele pega a Bíblia, ele interpreta da forma que ele quer, ele abre ali e é o que vier na cabeça dele. Geralmente isso dentro do pentecostalismo, dentro do neopentecostalismo. Então, realmente, a gente tem que entender o que é sola escritura. A Bíblia é a nossa regra de fé, prática, é a palavra de Deus, ela é infalível, inerrante, ela é perfeita. Tudo que a gente fizer tem que estar baseado na Bíblia. A Bíblia ela é superior a todas as outras questões que são humanas. Ok. Ariel, e aí? Eu vou transmitir para você a mesma ideia, a mesma fala, né, nesse início. Como que você pensa, se eu falei errado, que na catolicismo há um tripé, né, onde tem a tradição, a escritura também como fonte, mas também o magistério, e em contrapartida o protestante tem mais essa questão pela escritura. Sim, primeiro esclarecer. Fala pertinho aqui. Estão falando que tá. Ou aumenta, desculpa, o ganho aí, não sei. Pouquinho? Isso. Me diga se aí der se para tá aumentar bom. o ganho aí do microfone. Então, primeiro esclarecer ao professor Lucas e ao pastor que eu entendo que sola escritura não nega as tradições, mas que só as tradições que têm respaldo bíblico são aquelas que são válidas. Seria isso, certo? Só as tradições que não contrariam a Bíblia. Que não contrariam a Bíblia. Ou seja, que são de alguma forma defendidas pela Bíblia e não atacadas por ela, né? Coisas que não vão contra a Bíblia. Se algo na tradição vai contra a Bíblia, se algo deve ser rejeitado. Exatamente, muito bem. Então, o que o católico diz é que a revelação, ou seja, o Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, como que ele chega até nós? Primeiro, nós concordamos que ele chega através da Bíblia. Então, ela é uma regra de autoridade e realmente nós sabemos que através das Sagradas Escrituras nós conseguimos chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo.
Inclusive, já vou pegar aqui a Bíblia. Queria pedir para você que está aí em casa também pegasse a Bíblia, para que a gente fosse acompanhando aqui os versículos. Eu queria trazer a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, em que São Paulo diz a Timóteo, que é esse bispo de Éfeso: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus está capacitada e bem preparada para toda boa obra. Então, esses versículos, eles mostram com clareza... Obrigado pelo cafezinho, obrigado. Esses versículos, eles mostram com clareza que a Bíblia traz Nosso Senhor Jesus Cristo até nós. Agora, o que a Igreja Católica não faz... É 3,16. 3,16. Ah, É eu disse 2,17. 17. Ah, desculpa, 3, exatamente. Então, 2 Timóteo 3,16. O que a Igreja diz é que essas escrituras, elas chegam até nós também com uma tradição oral. É a tradição oral dos apóstolos, que disse que essas são as escrituras inspiradas, aquelas que o Espírito Santo inspirou. Então, nós acreditamos na autoridade das escrituras, ao mesmo tempo que acreditamos na autoridade da tradição que vem dos apóstolos. A esse tesouro que é a escritura e também a tradição oral dos apóstolos, nós chamamos de tradição apostólica. Eu confesso que é até um pouco confuso, né? Porque tem um que é só tradição, que é a tradição oral e a Sagrada Escritura, e os dois juntos formam a tradição apostólica. E quem tem autoridade para trazer essa tradição apostólica até nós é o magistério. O que é o magistério? São os bispos, os padres, os diáconos, todos unidos com o bispo de Roma, sucessor de Pedro, na nossa concepção, em que eles, tendo recebido a imposição de mãos ao longo da história, então esse bispo foi ordenado por outro bispo no passado, que foi por outro, até chegar lá na época dos apóstolos, eles têm essa autoridade que os apóstolos passaram para ele. Então a Igreja não nega a autoridade das Escrituras. Inclusive, eu queria pedir que você que está em casa seguisse o exemplo, aqui em Atos dos Apóstolos 17, dos fiéis de Bereia. Vamos lá para Atos dos Apóstolos 17, porque eu vou citar muito a Sagrada Escritura aqui e eu não vou citar os padres da igreja. Por quê? Porque é difícil de vocês compararem em casa, né? Conseguirem verificar se o que eu estou dizendo está dentro de contexto. E porque, como acabamos de ler aqui, na segunda carta a Timóteo, que é suficiente eu usar a Escritura para provar para vocês que existem também outras duas autoridades, que são dos sucessores dos apóstolos e da tradição. Atos dos Apóstolos 17, versículo 10. São Paulo está saindo de Tessalônica porque os judeus de lá não queriam ouvir a boa nova de São Paulo, que é o quê? Que Jesus é o Cristo. Então eles sabiam que haveria um Cristo, mas eles não aceitavam a palavra de Paulo de que era Jesus. Já os fiéis de Bereia foram diferentes. Eu peço que você em casa seja como eles hoje. Imediatamente, versículo 10 aqui, Atos Apóstolos 17, versículo 10. Imediatamente os irmãos fizeram partir Paulo e Silas de noite para Bereia. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes se mostraram mais abertos que o de Tessalônica para ouvir os apóstolos. E acolheram a palavra com muito interesse. Cada dia examinavam as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Muitos deles abraçaram a fé, inclusive um bom número dentre as mulheres gregas, etc, etc. Então peço que vocês façam isso hoje. Tudo que eu for falando aqui e que o professor for falando, o professor Lucas, que a gente faça como os bereanos e que nós verifiquemos as Escrituras para ver se tudo é assim mesmo. Ok, Lucas. Desculpa, Gesta. Lucas Gesta. Fazer o quê? Só fala. Ah, sim. Não, mas é sobre o quê? Bom, ele citou, não, eu concordo. Ele citou falando que a igreja reconhece a Escritura como sendo fonte de autoridade, porém, colocando tanto o magistério quanto a tradição, acho que meio que impede igualdade, porém, desde que confirmado pelas Escrituras. Meu sentir parece que, na fala do professor, as Escrituras têm uma certa primazia acima da tradição e acima do magistério. É que a Escritura é diretamente revelada, né? Então, enquanto você pega a patrística, vão ter várias citações ali que não são infalíveis. Vocês concordam comigo, né? Tem coisas ali que eles vão dizer que não são infalíveis. Então, a Escritura, por ser diretamente inspirada, ela é uma regra, sim, que a gente pode confiar cegamente, porque ela é verdadeira. Agora, quando a gente fala da tradição, nós precisamos da guia do magistério, igual o magistério diz pra gente quais são os livros que são inspirados e quais não,
ele também nos diz quais são as tradições que são realmente a tradição apostólica e quais são tradições que podem mudar ao longo da igreja. Por exemplo, a missa mesmo, né? Tem uma coisa que é essencial no santo sacrifício da missa e tem coisas que vão mudando de lugar para lugar. São tradições com T minúsculo, a gente gosta de chamar, né? Então é o magistério que vai dizer para a gente quais são as escrituras infalíveis e quais são as tradições que fazem parte da tradição apostólica.